Queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, com vocês aqui o pastor George Costa. Estou começando agora a nossa primeira aula do Setup, o Seminário Teológico Avivamento Pleno, um seminário de curso gratuito, formando homens, mulheres e jovens para o ministério. Vou falar um pouco sobre a teologia do pastor, alguns assuntos interessantes como definições sobre o pastorado, também trazendo algumas ocorrências desse ministério na Bíblia, os requisitos básicos para se ser um pastor e também falando um pouco sobre o ministério pastoral e estatísticas sobre o pastor. E por isso eu quero já deixar aqui meu abraço a todos vocês que estão nos assistindo agora. Essa aula será muito importante e eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida de uma forma poderosa e de uma forma tremenda. E o mais importante agora é nós orarmos, é nós falarmos com Deus. Amém? Senhor Deus e Pai, nós te bendizemos e te adoramos. Pedimos a tua direção, a tua graça, a tua misericórdia para essa primeira aula da teologia pastoral, do entendimento das Sagradas Escrituras sobre esse ministério tão poderoso. Que o Senhor me ajude, que o Senhor me direcione, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pessoal, eu estou usando aqui alguns materiais sobre o ministério pastoral. Estou usando aqui um livro do John MacArthur Jr. sobre redescobrindo o ministério pastoral, e também um livro de teologia pastoral do José Deneval Mendes, desculpa aí tá saindo da câmera, da CPAD. Então, são esses livros, alguns outros materiais que eu tenho usado para falar um pouco sobre o ministério pastoral. Então, vamos falar um pouco sobre o ministério pastoral, trazer uma definição sobre esse ministério e sobre a teologia pastoral. Olha, Deus chama pessoas para exercerem funções no seu reino e as mais distintas tarefas na sua obra e na sua igreja. E uma dessas tarefas poderosas é o ministério pastoral. É interessante que Deus, quando coloca alguém para fazer a sua obra, um instrumento seu, a fim de que a sua obra seja feita na terra. Afinal de contas, em Atos capítulo 1, versículo 1 a seguir, Lucas diz bem assim: tudo aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Seja bem-vindo aí, pastor Lorival, a irmã Rosângela, a irmã Perla. Então isso quer dizer que o Senhor Jesus, que é o grande pastor, João capítulo número 10, fala sobre esse pastor. Esse grande pastor começou uma obra, mas é preciso que a igreja continue essa obra. Assim, quando Deus ingressa alguém na sua obra, no seu reino, como seu instrumento, seja um homem ou uma mulher, ele faz uma chamada. Existem dois tipos de chamada. A chamada direta, aquela chamada também chamada de específica. Por exemplo, nós temos exemplos como Noé, onde Deus chega para Noé e dá a ele uma chamada direta e uma chamada específica. Uma chamada também poderosa, chamada de Moisés, quando em um dia qualquer, Deus o chama lá do meio de um deserto, cuidando de ovelhas que nem dele era, para que esse Moisés se tornasse o pastor da maior igreja do Antigo Testamento. E perceba que Deus não vai chamar só pessoas que sejam jovens ou que tenham a vida toda para trabalhar para o reino. Moisés está com 80 anos de idade e será um instrumento poderosamente usado pelo Senhor. Uma terceira chamada também direta e específica é a chamada do profeta Jeremias. É interessante no capítulo 1, e vai seguindo os versículos, quando Deus diz assim: antes que te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saístes da madre, eu te consagrei, e às nações eu te dei por profeta. É interessante que ele ainda nem havia sido formado na vida uterina, ainda não havia os seus membros sendo formados, mas Deus o chamou. Antes mesmo que houvesse
uma relação entre seu pai e sua mãe. Deus diz: antes que te formasse no ventre, eu te conheci. E a palavra conhecer ali é algo que está sendo gerado, não é um conhecimento de informação, mas um conhecimento geracional. E Deus diz: eu lhe chamei. Seja bem-vindo aí, Tiago, o mestre, o nosso mestre, o Dr. William Vicente Borges, que é o fundador do Ictus há quase 26, 27 anos trabalhando no Brasil e no mundo. Seja bem-vindo aqui também, meu pastor, Dr. William Vicente Borges. Essa é uma chamada direta. É quando Deus é específico contigo. Há também uma chamada indireta. É aquela chamada, por exemplo, como aconteceu com Timóteo. Através do apóstolo Paulo, Deus chama Timóteo para o ministério pastoral. Uma chamada indireta. Mas há um outro exemplo que eu acho muito interessante, de uma chamada indireta. Alexandre, meu amigo, seja bem-vindo. Pastor Santo está aí na área. Que é uma chamada que eu acho linda de indireta, que é de Arão. Deus chama Moisés e depois Deus fala assim: eu vou levantar Arão para ser o seu porta-voz. Foi uma chamada direta a Moisés e uma chamada indireta a Arão. A chamada para aquela obra era de Moisés, mas Arão seria o porta-voz de Moisés. É interessante que Deus diz assim: você será Deus e Arão será Moisés. Então, Deus ele vai lhe chamar. Esses dois tipos de chamada é que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Então, primeira coisa para alguém que vai ser ingressado por Deus para o ministério é a chamada. Então, quem vai chamar é Deus. Não é você que se auto-chama. Agora eu estou me chamando para ser pastor. Eu estou me chamando para ser músico. Estou me chamando para ser missionário. Não, não existe uma auto-chamada. Essa chamada vem do Senhor. É por isso que a gente não pode confundir chamada com vocação. A chamada é o que parte de Deus para o homem. A vocação é aquilo que parte do homem para Deus. A chamada sempre será espiritual. A vocação nem sempre será espiritual. Porque a chamada é a capacitação de Deus na vida do homem. A vocação é uma capacidade natural que o homem tem. Um exemplo para que você possa entender. Quem aqui da velha guarda conheceu Brizola, Fernando Collor de Mello. Eles eram grandes oradores. Talvez um grande orador que poucas pessoas saibam disso era Hitler. Com um dos seus discursos, ele convenceu a Alemanha inteira de que os judeus deveriam ser assassinados. Alguns historiadores que cobrem esse período de Hitler, que diz que aquele homem falava tão bem e discursava tão bem que as mulheres arrepiavam só de ouvi-lo. Isso quer dizer que é uma vocação, um talento natural, mas não quer dizer que alguém fala bem, que ele é chamado para ser um pregador. Assim, a chamada de Deus é algo que não sou eu que defino, mas quem define é o Senhor. Em Efésios, eu anotei aqui, no capítulo de número 3, versículo de número 7, o apóstolo Paulo, escrevendo essa carta celestial, poderosa, dos lugares altos, ele traz uma informação muito importante sobre a chamada. Diz assim, Efésios capítulo 3, versículo número 7, eu fui feito ministro deste evangelho, segundo o dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. O apóstolo Paulo está dizendo, segundo a graça de Deus, é que eu fui chamado para ser ministro. Não foi segundo a minha performance, os meus diplomas, as minhas habilidades ou as minhas competências, mas pela graça de Deus é que eu fui chamado para ser ministro deste evangelho. Assim, não é todo mundo que prega bem, que de repente tem uma chamada pastoral. Eu quero até aproveitar o ensejo para falar algo importante sobre isso. Às vezes nós temos confundido os ministérios. Você vai encontrar em algumas cartas, eu vou abrir aqui para você agora, que eu acho interessante a gente
pautar isso aqui, 1 Coríntios capítulo 12, por exemplo, nós encontramos aqui do versículo de número 1 ao versículo de número 11, alguns dons ministeriais. Oh, meu amigo Anderson, seja bem-vindo aí. Alguns dons ministeriais. E nós também podemos encontrar na carta que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos sobre ministérios. Agora, o interessante em tudo isso, desde que nós encontramos em 1 Coríntios capítulo 12, e também nós encontramos aqui em Romanos sobre a questão da chamada de Deus e do ministério, é que você pode pegar alguém que tem um dom de socorro e achar que ele é um pastor. O que é um dom de socorro? Olha, eu conheço amigos que eles têm o dom de socorro. É aquela pessoa que, se ele passar e ver alguém com frio, ele tira a camisa dele, se for possível, para dar à pessoa. É alguém que, se passar pela rua e ver que um carro está quebrado, ele desce do carro que ele está para empurrar o carro da pessoa que está quebrado. Eu tenho um amigo que é pastor da igreja, que se 3, 4 horas da manhã algum vizinho tivesse uma mulher gestante que estava presa a parir, ele deixaria tudo, colocava no carro, levava para o hospital, e se fosse o caso, ele ainda faria o parto daquela mulher. Isso é dom de socorro. A pessoa que foi feita para socorrer, uma pessoa que foi feita para ajudar. Então, em 1 Coríntios capítulo 12 e em Romanos capítulo 12, nós encontramos alguns ministérios. Mas você pode olhar para um homem como esse, que tem um dom de socorro, que ajuda, que é generoso, e dizer, ele é um pastor. E você pode se confundir com isso. É alguém que tem o dom de evangelista, prega, a pessoa se converte, tem dom de cura, e você olha para aquela pessoa e consagra como pastor, não sendo este o ministério que Deus tem para a vida dele. Então, uma coisa é a chamada e a outra coisa é a vocação. Mesmo que nós tenhamos dois tipos de chamada, aquela que Deus fala diretamente com o que chamou, ou aquela que Deus usa alguém para instruir aquele que será chamado, que é a chamada indireta. Mesmo em ambos os casos, nós temos algumas diferenciações. Você quer ver uma coisa? Por exemplo, a chamada do profeta Isaías e a chamada do profeta Jeremias. Ambos são profetas maiores. Mas perceba que o profeta Isaías, ao ver a glória de Deus, ele diz, eu sou um homem de lábios impuros. E o que acontece? Vem uma brasa de fogo por meio de um anjo que toca os lábios do profeta Isaías. E aquele profeta se tornaria o profeta que mais profetizou a respeito do Senhor Jesus. Um profeta messiânico. Ao passo que o profeta Jeremias não é um anjo que toca com brasa de fogo nos seus lábios, mas o próprio Deus. E enquanto Jeremias estava tendo uma guerra interior por ter uma linguagem pura, e agora ele estaria se corrigindo para poder pregar uma mensagem de Deus àquele povo, o profeta Jeremias tem palavras colocadas em sua boca pelo próprio Deus. Enquanto o profeta Isaías é chamado quando ele está assessorando o rei, o profeta Jeremias é chamado antes mesmo de ser gerado no ventre de sua mãe. Então, para cada pessoa, Deus tem uma chamada. Quer dizer que aquilo que Deus tem na sua vida, ele não vai usar outro para fazer. Eu não estou dizendo que Deus não possa levantar alguém para fazer uma obra parecida com aquela que Deus faria através de você. O que eu estou dizendo, contudo, é que aquilo que Deus tem que fazer através de você, é através de você que será feito. Meu irmão, quem tinha que abrir o mar era Moisés. Quem tinha que derrubar o gigante era Davi. Quem tinha que malhar trigo no lagar é Gideão. Isso quer dizer que não combinaria Moisés derrubar o gigante, porque essa cena é do Davi. Não combinaria Gideão lá revelando sonhos no calabouço, porque esse papel é de José. Então aquilo que Deus tem que fazer na sua vida e através da sua vida, é através de você que essa obra será feita. Então, cuidado por achar que você foi chamado por Deus quando não foi chamado.
Há uma frase do pastor Josué Brandão que eu gosto muito, quando ele diz bem assim: não queira estar onde Deus não te chamou e onde Deus não te colocou. Fique onde Deus te plantou. E se Deus quiser te colocar em outro lugar, Deus colocará. Porque a chamada de Deus na sua vida não é medida pelos seus números, pelas suas estatísticas. A chamada de Deus na sua vida é medida por ser um instrumento vivo e usado nas mãos de Deus. Perceba três pessoas importantes: Barnabé, Ananias, melhor dizendo, Ananias, Saulo e Barnabé. Ananias aparece na Bíblia só para orar por Saulo. E talvez Ananias nem soubesse que aquele homem seria um dos maiores apóstolos da igreja cristã. Ele só ouviu Deus falar com ele: esse é um vaso escolhido para mim. Saulo, depois que recebe essa oração, ele desaparece durante 14 anos. Mas um Barnabé vai buscá-lo em Tarso e investe no ministério de Saulo. E depois Saulo se torna o Paulo, tão conhecidos por todos nós. O Ananias só aparece na Bíblia para orar por Saulo. O Barnabé aparece algumas vezes na Bíblia, mas poucas ocorrências, para investir em Paulo. E depois o apóstolo Paulo vai tomar conta praticamente das grandes revelações, dos ensinamentos teológicos que vão conduzir a igreja daquele tempo, e que essas verdades têm sido aplicadas até hoje sobre a nossa vida. Não importa se você foi usado para orar por alguém, não importa se você foi usado só para investir na vida de alguém, ou não importa se você está sendo usado para mudar a história de uma cidade, de um estado, de uma nação. Importante é ser usado por Deus. Nesse livro de John MacArthur Jr. sobre o ministério pastoral, ele fala uma coisa importante. O pastoreio de animais era um serviço semi-profissional. Até um cachorro, até um cão cuida de ovelhas. Ele chega a dizer que o próprio Davi era um adolescente que cuidava de ovelhas. Então, a chamada não é humana, a chamada é divina. Porque se o ministério pastoral, ou melhor dizendo, o serviço pastoral de animais é semi-profissional, e até um cão poderia fazer, contudo, o serviço pastoral espiritual é muito árduo e muito difícil. A coisa é tão séria que não existe nenhuma faculdade no mundo que dê diploma de pastor. Alguém não diz: eu recebi um diploma de pastor. Você recebe um diploma de professor, você recebe um diploma de teólogo, mas você não recebe um diploma de pastor. Porque pastor não é cargo, pastor é função. Tem gente que talvez nem foi ungido pastor, nem tem o cargo de pastor, mas ele tem a função pastoral. Ele cuida, ele ama, ele alimenta, ele discipula, ele vai atrás, ele tira as feridas. Esta é uma chamada espiritual. Então, olhando para essa passagem bíblica tão poderosa e tão importante, só para trazer algumas informações, por exemplo, a palavra pastor, ou seja, a palavra pastor aplicada no método de cuidar de animais, literalmente, e o método ou a expressão usada na Bíblia para cuidar de pessoas, o pastor no sentido espiritual, aparece cerca de 40 vezes em toda a Bíblia Sagrada. Mário Júnior, seja bem-vindo aí, meu amigo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos falando sobre o ministério pastoral. O missionário Adriano também está com a gente. Deus abençoe. Mas o ministério pastoral é árduo. O ministério pastoral não é uma coisa fácil. Luiz Hermínio tem uma frase que ele fala assim: sabe o que é ministério? Ministério é uma chamada incrível dada a uma pessoa inadequada para fazer algo impossível por tempo indeterminado. Então, a chamada não é fácil. Como eu disse, se cuidar de animais, de ovelhas, animais, é um trabalho fácil. Cuidar de ovelhas, pessoas que são eternas, é um trabalho laboroso e muito difícil. Olha os requisitos de alguém que a Bíblia coloca como exigências para ser um pastor. 1 Timóteo capítulo 3, nós vamos
encontrar essas exigências para que seja um pastor? Vamos lá. 1 Timóteo, capítulo de número 3, do versículo 1 ao versículo de número 7. Diz assim: fiel é esta palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o pastor ou bispo seja, em primeiro lugar, irrepreensível. Segundo lugar, marido de uma só mulher. Quero falar sobre esse ponto, que não diz marido de alguma mulher, mas se ele for marido, que seja de uma só mulher, não polígamo, o que era muito comum nos tempos em que o apóstolo Paulo estava escrevendo essa carta a Timóteo. Isso quer dizer, na minha percepção, e de acordo com alguns estudiosos, que o pastor pode ser solteiro. O pastor pode ser solteiro. Não necessariamente o pastor tem que ser casado. É lógico que sendo casado, ele terá mais respaldo diante da igreja, diante de tantos escândalos que nós temos enfrentado. Mas o pastor pode ser tranquilamente solteiro. Lembra que o maior pastor de todos, o Senhor Jesus, era solteiro. Então, irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, sobriedade em falar, sobriedade nas decisões a serem tomadas, sobriedade em governar, honesto, hospitaleiro, o pastor tem que receber pessoas, o pastor tem que dar água na mão de alguém, o pastor tem que abraçar as pessoas, o pastor tem que dar comida para quem tem fome, receber pessoas na sua casa. O hospitaleiro é abençoado por Deus, apto para ensinar. Olha, em Efésios capítulo 4, 11 e 12, você vai perceber que termina falando assim: ele mesmo deu para apóstolos, evangelistas, profetas, pastores e mestres. Essa expressão pastores e mestres é uma expressão que o i aditivo é a expressão kai. Isso quer dizer que, para alguns tradutores do grego, onde esse texto é escrito, pastor e mestre é uma coisa só. É como se o mestre fosse um qualitativo do pastor. Não tem jeito. O pastor tem que ser apto para ensinar. Não dado ao vinho. E aqui não tem desculpa não, irmão. Aqui não é dado ao vinho e nem dado a muito vinho. Não espancador, mas moderado. Alguém equilibrado para cuidar da obra de Deus. Inimigo de contendas. Não ganancioso. Porque tem pastores que não estão fazendo ministério, mas estão fazendo monastério. Ou seja, enquanto o ministério visa a edificação do corpo de Cristo, o monastério só pensa em ganhar dinheiro. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos sob disciplina com todo respeito. Toda vez que você for levantar um pastor, um diácono, um presbítero, evangelista, um missionário, um obreiro, um cooperador, você não tem que se preocupar tanto com as suas qualidades e habilidades. Mas se você quer saber quem ele é, pergunte para a família dele quem ele é. E se a família reconhecer quem ele é, porque a gente é de fato na nossa família. É a nossa família que sabe quem realmente nós somos. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, versículo 5, como cuidará da igreja de Deus? Outra exigência, não neófito, para que não se ensoberbeça. O que é neófito? É alguém novo. A palavra aqui é uma palavra agrícola. Neófito. Neo, novo. Fitos, planta. Ou seja, o que é uma planta nova? É uma planta que está crescendo, que não tem frutos, que não tomou ventos. Vai se formar uma árvore ainda. Não tem experiência para dificuldades. E o pior, não tem raízes profundas. Então esse pastor não pode ser um pastor novo. Um pastor que é um novo convertido não pode, para que não se ensoberbeça, porque o orgulho é que precede a queda. Mas lembre uma coisa, antes do orgulho é a vaidade. A vaidade derruba a gente, a vaidade é a mãe do orgulho. Então tem que ter cuidado e caia na condenação do diabo. Então, olha as exigências.
Você percebeu que todas as exigências que o apóstolo Paulo está falando de um pastor, das características de um pastor, escrevendo a sua primeira carta a Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 7, não está ligada a competências físicas, humanas, habilidades, a dons e talentos? Percebeu que não, mas tudo está relacionado a uma coisa: caráter. Caráter. Preste atenção. Ele diz irrepreensível, isso é caráter. Honesto, isso é caráter. Alguém que não é espancador, isso é caráter. Alguém que é inimigo de contendas, caráter. Não ganancioso, isso fala de caráter. Que não ensoberbeça, é caráter. No livro de Bill Hybels, Liderança Corajosa, ele fala os 3 Cs, letra C da liderança. Primeira coisa que você tem que encontrar em um líder, primeira coisa, caráter. Segunda coisa, competência. Terceira coisa, combinação. Agora lembre, competência se aprende, combinação se adapta. Agora caráter é decisão pessoal. A pessoa, ela é honesta porque ela decide ser honesta. Ela não nasce honesta, não. Até porque a Bíblia diz que, Eclesiastes 7, salvo engano, diz que Deus fez o menino perfeito, mas ele procura muitas coisas contenciosas, muitas coisas astutas. Então, um requisito, exigência básica para o pastor é que ele tenha caráter. E caráter não se vende, irmão. Talento a gente se adquire. Agora caráter é uma questão de decisão. É uma questão de decisão. Então essas são as exigências básicas para um pastor. Lá em 2 Timóteo, capítulo de número 2, ele fala sobre algumas metáforas do pastor. Algumas metáforas de alguém que deseja ser um líder da igreja. Lá, olha, 2 Timóteo 2, do versículo 1 ao versículo de número 24. Mas eu vou pular aqui. Versículo 2, professor. Versículo 3, soldado. Versículo 5, atleta. Versículo 6, lavrador. Ainda no versículo de número 6, trabalhador. Versículo de número 21, ele é um vaso. Versículo 24, ele é um escravo. Olha as características metafóricas de um pastor. Ele tem que ser professor, ele tem que ser um soldado, um atleta, um lavrador, um trabalhador, um vaso e um escravo. Por que é um professor? É alguém que está para ensinar. Por que é um soldado? É alguém que entra em guerra, sempre. Na vida de um homem de Deus, as guerras espirituais nunca cessarão. Nunca. Jesus começa o ministério sendo tentado e termina o ministério sendo traído. Ele começa o ministério em oração, no Monte da Tentação, e ele termina o ministério em oração, sendo traído por um dos seus discípulos. São guerras constantes. Guerras constantes. Depois ele é um atleta. O que é um atleta? É alguém que renuncia, alguém que sacrifica, alguém que treina. Essa é a vida de um pastor. Ele tem que estar sempre treinando, sempre lendo livros, participando de conferências, de congressos. Ele precisa se lapidar, se esmerar, cuidar da vida dos outros. Pastor, cuida da vida dos outros. A Bíblia diz que um dia nós iremos prestar contas pelas nossas ovelhas diante do Senhor. Então o pastor cuida da vida dos outros. Tem crente que fala assim: quem manda na minha vida sou eu. Não. Quem manda na sua vida é Deus e o seu pastor. Quando a Geazi volta, depois de receber alguns dotes de Naamã, Eliseu fala assim: onde tu estavas? Ele queria contas. Só que tem gente que não quer fazer prestação de contas à sua liderança pastoral. Ele é um lavrador, é alguém que planta, que cultiva, que tem o labor de lançar a semente para depois colher. Ele também é um trabalhador, porque tem gente que pensa que pastor é preguiçoso. Irmãos, eu estou trabalhando muito nessa quarentena. Quem é da Semap, a igreja que eu pastoreio, sabe do que eu estou falando.
Queridos, olha só para você ver aqui: passeatas, carreatas, oração em montes, oração nas ruas, oração na casa de oração. Estou fazendo casamento com o juiz representando o Estado, né, o governo, em uma das salas da igreja. 3 casamentos já fiz, apresentação de crianças, novos convertidos, discipulados, reuniões pastorais, reuniões de liderança, visitações, aconselhamentos. Pastor não é preguiçoso não, pastor trabalha muito. Porque hoje, comumente falando, alguém trabalha 8 horas por dia. Você entra 8 horas, sai meio-dia, entra 2, sai 6. O pastor, irmão, acordei hoje 5 horas da manhã. Estou ligado até agora, já entreguei ceia hoje. Estou dando aula online aqui agora, outra coisa, estou dando aulas online. Aula online. Eu e minha esposa, a Eliane, já está preparando a ceia de manhã com todos os critérios de higiene. O pão vai em um pote, o suco também vai em um pote, tudo lacrado com tampa e tudo mais. Então o pastor é um trabalhador. O pastor também é um vaso. Ele recebe tesouros dentro de si, como diz o apóstolo Paulo, um vaso de barro com tesouros, para que esses tesouros possam ser despejados em outro. A outra coisa, ele é um escravo de Deus, é um escravo da palavra, é um servo. E como diz Leonardo Boff, quem não vive para servir, não serve para viver. O primeiro servo é o pastor. Jesus disse que ele não veio para ser servido, mas veio para servir. E fala isso para os pastores. Por isso que a palavra diaconia é usada para o pastor. Então, são as exigências que o ministério nos impõe. São as exigências que a Bíblia nos mostra. Por isso que o apóstolo Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, eu vou abrir aqui para você, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Vamos lá, porque Deus está me usando aqui. Aleluia! Obrigado a todos que estão conectados conosco aí agora. Que Deus abençoe sua vida. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Ele diz assim: assim, pois, que os homens nos considerem ministros de Cristo. Que os homens nos considerem ministros de Cristo. Amém, irmã Perla, missionária Adriana. Vocês são bênçãos, e todos que estão conectados aí. A palavra ministro aqui não é a palavra diaconia, quer dizer servo, ou serviço. Não é a palavra doulos, que quer dizer também servo. Não é a palavra adelphos, que quer dizer irmãos, palavras no grego. Mas a palavra que é usada aqui, que o apóstolo Paulo usa, é a palavra ruperetas. A palavra ruperetas. Pastor, que palavra louca é essa? É a palavra que significa ministros. E sabe o que significa a palavra ruperetas ao pé da letra? Remador subordinado. Remador de baixo. Paulo está usando uma expressão militar. Por que ele usa a expressão? No tempo do apóstolo Paulo, o meio mais usado era embarcações. E para essas embarcações, elas saírem de um lugar para outro, se moverem, navegarem, não tinha motor. E por ser uma navegação, ou pelo menos uma embarcação muito grande, usava-se pouco embarcação a vela. Então haviam remadores que ficavam no pavimento inferior, olha, remando. E sobre eles havia um líder. E o líder superior gritava: reme mais! E eles remavam. Mais força! E os ruperetas, remadores de baixo, eles remavam. Aí o apóstolo escreve essa primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, diz assim: é isso que nós somos. Nós somos esses ministros, os remadores do pavimento inferior, em que um líder lá em cima nos dá ordem para remar. Essa expressão é usada para pastor. Porque há uma frase do pastor Josué Gonçalves que ele fala assim: todo homem de Deus tem que ser simples. Porque se não for simples, não é homem de Deus. Todo homem de Deus tem que ser simples. Porque se não for simples, não é homem de Deus. Então muita gente entende o que eu vou falar e estou falando com respeito, com cuidado e com inteligência. Não estou criticando.
Só estou dizendo para nós termos cuidado com essas coisas. Talvez nós estamos muito afoitos para termos seguidores no Instagram, para termos muito conteúdo, para sairmos nos flashes, nas câmeras da TV, na mídia, nas plataformas, nos palcos, termos status, glamour, mas cuidado porque a gente pode ter tudo isso, mas quando a gente entra lá no nosso lugar secreto, quando estamos diante da face de Deus, a gente pega tudo isso e fala: Deus pertence ao Senhor. Eu sou um rupereta, eu sou um remador de baixo, eu sou um subordinado, eu só ouço a tua voz, que é lá em cima, o líder principal, e diz: reme, não pare de remar, não desista, porque essa embarcação é a igreja, ela precisa navegar nas águas difíceis desse mundo, até que chegue no cais, e o cais é os céus, e que vocês não cheguem só, mas que vocês naveguem levando outros, embarcando outros, saindo de um ponto do mundo e chegando até os céus. A gente precisa ser humilde, o pastor tem que ser humilde. O pastor tem que ter cheiro de ovelha, porque lidar com ovelha. Pastor que não gosta de gente não é pastor. Pastor tem que gostar de gente. Mateus capítulo 11, versículo 29, Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus é tão humilde que lavou os pés dos discípulos. Uma vez o Senhor colocou isso no meu coração. Foi meu aniversário. Eu faço aniversário dia 12 de agosto. Tá chegando, viu, gente? E o pastor Sebastião, que é o meu discipulador pessoal, quero mandar um abraço aqui para o pastor Sebastião, porque pastor tem que ser pastoreado. E também para o apóstolo Edilson, que é minha cobertura, um pai espiritual. É um homem que eu admiro muito mesmo, porque pastor tem que ser pastoreado. E o pastor Sebastião foi para o meu aniversário, foi uma surpresa. E chegando lá, alguns líderes estavam, pelo menos a maioria. E Deus falou comigo assim: lave os pés desses líderes. Esses dias eu perguntei qual foi o momento mais importante da SEMAP na sua vida, e a maioria disse: um dia que o pastor Geós lavou os nossos pés. E enquanto eu lavava os pés, o pastor Sebastião os enxugava. Jesus lavava os pés. Isso me deixa assim: Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é exaltado nas alturas, que no capítulo 5 de Apocalipse tem adoração suprema nos céus, na terra e debaixo da terra. O sustentador da vida, lavando pés de homens. Pedro se sentiu tão constrangido que ele falou assim: não faça isso. Aí Jesus disse: se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Aí Pedro diz: não lava só os pés não, dá logo um banho em mim, que eu quero ter parte contigo. Então o pastor tem que ser humilde. O pastor precisa ser humilde. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa aqui importante. Amém. Ok. 4 coisas que um pastor faz. Estamos aqui falando sobre teologia pastoral na aula do setup. 4 coisas. O pastor governa. O pastor governa. Eu tenho minhas pesquinhas aqui. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40. Diz assim: mas faça-se tudo com decência e ordem. Quem tem que manter decência e ordem na igreja é o pastor. Então o pastor é alguém que governa a igreja de Cristo. Irmão, cuidar das suas coisas é simples. Se quebrar, você dá o jeito ou toma um prejuízo. Mas cuidar daquilo que é de Deus e que é eterno, dando a homens, muitas vezes inadequados, previsíveis, limitados, obra difícil. A segunda coisa, o pastor defende. Segunda epístola de Pedro, a segunda de Pedro, capítulo de número 2, versículo 1 e versículo de número 3. Diz assim: 2 Pedro, capítulo 2, o versículo 1 ao versículo 3. Mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Aí ele diz assim: e muitos seguirão as suas dissoluções, por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Por ganância farão de vós negócio, com palavras fingidas. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Falsos mestres, heresias,
falsos pensamentos errados, o pastor precisa defender a igreja desses maus mestres, falsos profetas e de heresias. A terceira coisa que um pastor faz, ele alimenta as ovelhas. E tem muita migalha caindo dos púlpitos. O pastor tem que se preparar para trazer uma mensagem que seja alimento para a vida das pessoas. É aquele crente que vai pregar dizendo: hoje o pastor vai pregar, hoje eu tenho um alimento para a minha alma, hoje eu vou ouvir uma palavra, seja de exortação, seja de consolação, mas o importa é que Deus fale comigo, porque eu creio que Deus vai usar o meu pastor para falar comigo. 1 Timóteo capítulo 4, versículo de número 11, diz assim: manda essas coisas e as ensina. Por quê? Porque um pastor, ele alimenta. O pastor tem que alimentar suas ovelhas. A quarta coisa que um pastor faz, um pastor cuida. Atos capítulo 20, versículo 28. O pastor cuida, porque quem cuida, quem ama, cuida. Quem ama, cuida. Por que o pastor cuida? Porque o pastor ama. Então, há 4 coisas que um pastor faz. Um pastor governa, um pastor defende, um pastor alimenta, um pastor cuida. Eu quero passar aqui para você agora, para a gente caminhar para o final dessa aula, algumas estatísticas que eu achei bem interessante, que eu queria compartilhar com vocês, já para vocês receberem muito conteúdo. Tem muita coisa, essa aula hoje está maravilhosa, mas tem muita coisa ainda. Eu faço parte do grupo Pastor Discipulando Pastor, um grupo muito abençoado, com o pastor Josué Gonçalves, um homem de Deus, referência nessa nação, trabalha com famílias, mas que também está trabalhando muito agora com liderança pastoral. Olha as estatísticas, eu peço que você fique aí. Compartilhe isso aí, pessoal. Compartilhe, porque não é só para os alunos do setup, não. Vai que alguém assista esse vídeo, essa aula online, a primeira aula hoje de 4 aulas sobre teologia pastoral. Foi feita uma pesquisa, eu faço parte dessa pesquisa, sou um dos entrevistados, 2.600 pastores. 84% desses pastores, dos 2.600, são pastores pentecostais ou renovados. E 16% desses 2.600 entrevistados são pastores não pentecostais. São pastores tradicionais ou conservadores. Olha a estatística. De 100%, tudo é 100%. Olha a estatística. Quantos desses 2.600 pastores leem um livro por mês? 36% de 100% desses pastores leem um livro por mês. Desses 100%, quanto leem a Bíblia todos os dias? 52%. Desses pastores, quais deles, dos 100%, tem mais de 100 livros na sua biblioteca? Apenas 39%. Desses pastores, 100%, qual deles tem mais de 10 livros sobre liderança? 37%. Desses pastores, quantos já leram a Bíblia toda pelo menos uma vez? Leu a Bíblia toda pelo menos uma vez? Apenas 26%. E quantos desses pastores, dos 100%, nunca leram a Bíblia inteira? 32%. Perceba que nós temos alguns pastores que não estão se capacitando para o ministério que Deus os confiou. Alguém fala: não, pastor, mas eu tenho que ter fogo. É verdade, é bom ter fogo. Muito bom ter fogo. Acredito que foi Moody que disse: ou você põe fogo no sermão, ou põe o sermão no fogo. Mas lembre que o fogo é só importante por um motivo. Hoje mesmo nós cozinhamos no fogão a lenha. Lá tinha um fogo, tinha lenha e tinha panela. Mas se não tiver o alimento dentro da panela, do que adianta fogo, lenha e panela? E panela na Bíblia, muitas vezes, ou pelo menos uma vez, é falado sobre a unidade do povo de Deus. Então o fogo fala da unção do Espírito Santo. A lenha fala daquilo que a gente incrementa junto ao fogo. A panela pode falar da unidade do povo de Deus. Mas o alimento é a palavra. Então, se tem fogo, tem lenha, tem panela, mas não tem alimento, esse fogo não vai adiantar de absolutamente nada. O pastor tem que ser treinado. Por isso que a gente faz esse curso de teologia totalmente gratuito. E mesmo com a pandemia, não deixamos de dar nossas aulas nem os nossos módulos, com professores todos formados. Porque pastor precisa ser treinado.
Olha uma estatística que eu trouxe, e antes de eu passar essa estatística, eu vou passar essa e a segunda eu termino essa aula. É uma estatística bem triste, mas não quer dizer que eu compactuo dessa estatística, porque eu quero trazer outra. John Wesley, muito obrigado, Anderson. Vamos lá. Estatísticas feitas pelo Instituto Fuller, Instituto de Pesquisas George Barna e do site Pastoral Care Inc. São sites e institutos americanos, feitos com pastores americanos, na sua maioria feito pela internet. Olha o que diz essa estatística. Mas eu quero que você continue aí, porque depois eu vou explicar a estatística. Esse foi feito a pastores. 90% dos pastores disse que o ministério é completamente diferente do que eles pensavam que seria. 70% dos pastores dizem que sofrem de baixa autoestima. 40% dos pastores, desses que foram entrevistados, relatam ter conflitos com membros da igreja pelo menos uma vez por mês. 85% disseram que seu maior problema é que eles estão cansados de lidar com pessoas problemáticas, descontentes, tais como presbíteros, diáconos, líderes de louvor, equipes de louvor, outros líderes e pastores auxiliares. 40% afirmam que pensaram em deixar seu pastorado nos últimos 3 meses. 70% não tem ninguém, ou pelo menos alguém, que consideram um amigo próximo. Ou seja, pessoas que não têm amigos. 50% acreditam que seu ministério não vai durar 5 anos. 70% sentiram que Deus os chamou para o ministério pastoral antes de seu ministério começar. Mas após 3 anos de ministério, apenas 50% ainda se sentia chamado. Ou seja, gente que acreditou que Deus os chamou para o ministério, mas que depois acreditou 70% que esse não era o seu chamado. 4.000 novas igrejas abrem todo ano nos Estados Unidos e 7.000 fecham todo ano. Isso quer dizer que o número das igrejas que fecham é muito maior, quase o dobro daquelas que abrem. 50% dos pastores sentem-se tão desanimados que deixariam o ministério se pudessem, mas não tem outra maneira de ganhar a vida. Para esses, o ministério já não é uma vocação, é uma profissão. 45,5% dos pastores dizem que estão deprimidos e, se pudessem, tirariam uma licença médica por algum tempo. Mais de 1.700 pastores americanos abandonaram o ministério a cada mês do ano passado, logicamente nos Estados Unidos. E desses americanos, mais de 3.500 pessoas por dia deixaram a igreja no ano passado nos Estados Unidos. Veja que é uma estatística americana, mas que de alguma forma reflete nos pastores do mundo inteiro. Isso quer dizer, quando você ouvir uma estatística dessa, fala, rapaz, eu não quero ser pastor, não é a minha chamada, não é o ministério, você se sente desanimado, frustrado, ou até mesmo, eu vou dizer assim, não interessado em seguir o ministério pastoral. Mas lembra que eu li, em 1 Timóteo capítulo 3, o apóstolo Paulo dizendo, quem deseja episcopado, a excelente obra deseja. Não há uma obra mais maravilhosa do que o ministério pastoral. Por isso que eu trouxe uma estatística aqui de um pastor que ele responde ao seu filho. O filho pergunta, pai, por que o Senhor quis ser pastor? E o pastor responde para o seu filho dizendo, primeira coisa, tem o privilégio de ser pastor para auxiliar o pastor supremo. O rebanho a ser pastorado pertence a Cristo, que comprou esse rebanho com seu próprio sangue. O que cabe ao ministro de Deus, ao vocacionado e chamado, é ele cuidar das ovelhas que pertencem ao Senhor. E são pessoas eternas. Segundo motivo porque ele quis ser pastor, a alegria de pregar a mensagem transformadora do Evangelho.
O evangelho é poderoso para salvar todo aquele que crê. Romanos 1,16 diz: porque não me envergonho do evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Olha, um bombeiro salva vidas, um enfermeiro salva vidas, um médico salva vidas, mas salva vidas por um tempo transitório. Mas um pastor, ele leva vidas que são eternas para uma eternidade com Deus. E tem a mensagem que traz essa verdade. Charles Spurgeon, um dia dando aula aos seus alunos, que eram postulantes ao ministério pastoral, disse: se a rainha da Inglaterra vos convocar para ser embaixadores dela em outros países, não se rebaixem. Se a rainha da Inglaterra vos convocar para ser embaixadores dela em outros países, não se rebaixem. O pastor é um embaixador e um arauto do evangelho. A terceira coisa, porque eu quis ser pastor, a oportunidade de ensinar e treinar diferentes gerações de cristãos. Eu estava vendo uma frase do Josué Gonçalves antes de começar a aula. Ele diz assim: um líder ou um pastor é aquele líder que influencia as pessoas a chegarem a lugares e níveis de sucesso quando essas pessoas sozinhas nunca conseguiriam. Já imaginou, pastor, quantas pessoas através de você cresceu espiritualmente, se descobriu no ministério, mudou de vida, não só vida espiritual, vida sentimental, conjugal, intelectual, profissional, através da sua vida? Então nós podemos treinar gerações. Ou seja, toda vez que você prepara um sermão, um estudo bíblico, uma escola bíblica dominical, você lança algo no Facebook, um texto, uma aula como essa, muitas vidas estão sendo nutridas espiritualmente. Isso é um privilégio. Treinar o povo de Deus e treinar as futuras gerações. E daqui a algum tempo, crianças que você um dia apresentou lá na frente da igreja estarão firmes em Deus por causa da sua vida. A quarta resposta que o pai pastor deu ao seu filho quando questionado: pai, por que o senhor quis ser pastor? Ele diz: eu quis ser pastor em quarto lugar. A responsabilidade de treinar líderes para a próxima geração. Próxima geração. Irmãos, Josué não treinou líderes. Ele levantou-se uma geração que não conheceu o Senhor. Está em Juízes. Mas um pastor, quando treina líderes, que não só transmite conhecimento, porque conhecimento qualquer pessoa transmite. Hoje está tendo facilidade, tem livros online, e-books, livros físicos, aulas online, mas transmite vida, discipulado, formando essas gerações para o futuro. Ministros evangélicos, o ministro do evangelho, eles podem mudar gerações. Eu gosto de uma frase do Abraham Lincoln, 16º presidente norte-americano, por ser presidente da República, presidente americano. Ele dizia que quando chegava na igreja evangélica, os pastores pregavam para o presidente Abraham Lincoln. Mas quando ele chegava na sua igreja, o pastor pregava para um homem chamado Abraham Lincoln. Então muitas vezes, por ser um presidente, havia uma mensagem muito massageadora. Mas quando o pastor dele pregava para o Abraham Lincoln, que não era presidente, que tirava a capa de presidente, só era um homem pecador, miserável, necessitado de Cristo, era exortado, discipulado, consolado pelo seu pastor. Um pastor toca gerações. E quinto e último lugar, eu quis ser pastor. A bênção de estudar. Por que eu quis ser pastor? Quinta resposta. E última, a bênção de estudar e ensinar os princípios eternos da palavra de Deus. Os pastores têm a oportunidade de declarar vida sobre os seus ouvintes e transformar a vida de pessoas pela palavra. Quantas vezes eu preguei uma mensagem que eu falei, não era a mensagem que eu queria pregar, não foi do jeito que eu imaginei, precisava de mais unção, mais conhecimento,
Parece que naquele dia você não se preparou bem, não orou o suficiente. Ô, meu pastor Santos aí de Ilhéus, saudade, rapaz. Aí quando você desce lá do altar, alguém fala, ô pastor, essa mensagem falou comigo. Porque é aí que você se lembra que não é a sua capacidade, é a capacidade do Espírito Santo. Quando você subir ao altar, colocar sua Bíblia sobre o púlpito e ministrar a palavra, seja um homem de Deus para a sua congregação. Seja um profeta para a sua geração. Lance palavras de vida, de verdade sobre sua geração. Eu termino só contando uma história, terminando essa primeira aula de teologia pastoral, de um pastor, depois se tornou um grande pregador. Mas no início da sua fé, entendendo que tinha uma chamada pastoral de pregação do Evangelho. Ele foi convidado, jovial, inexperiente, ainda um pouco orgulhoso, vaidoso. E ele sobe no altar para ministrar, subiu super orgulhoso. Mas nada deu certo. Desceu humilde. Um velhinho que estava em um banco onde ele estava passando, disse, meu filho, bateu no ombro dele. Se você tivesse subido como você desceu, você teria descido como você subiu. Olha que frase. Se você tivesse subido como desceu, você teria descido como subiu. Em outras palavras, se tivesse subido humilde, teria descido honrado. Que Deus te abençoe. A todos os alunos do Setup, a todos os membros, filhos espirituais, ovelhas e congregados da SEMAP, a igreja que eu pastoreio há 6 anos, a todos os meus amigos que estão assistindo, aos meus familiares, aos meus amigos pastores, aqueles que têm orado pelo meu ministério e pela minha vida, está aqui essa primeira aula que está uma profundidade, uma aula profética para pastores, pregadores, missionários, obreiros, irmãos em geral. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula, segunda aula de teologia do Novo Testamento. Quero fazer 2 pedidos a você. Primeiro, entre lá no nosso grupo do YouTube, no nosso canal do YouTube, SEMAP Oficial, tudo com letra maiúscula. Nos ajude, se inscreva lá, ative o sininho. Temos programas para mulheres, programas para homens, programa para jovens, programa de televisão online, aulas online, entrevistas e muitas outras coisas. E peço também que você me ajude. Estou chegando ainda a 2.500 seguidores no Instagram. Pastor, P-A-S-T-O-R, pastor mesmo, Ipsiliter pastor, pastor _ George Costa, tudo junto lá no Instagram, tá bom? Muito obrigado, até a próxima aula. A minha oração é que Deus te guarde, Deus te livre de todo mal e que a chamada que Deus tem em sua vida possa se concretizar. Não dificulte que Deus te chame, mas facilite a chamada de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Um abraço, pastor George Costa. Obrigado a todos vocês aí conectados conosco.